Durante séculos, o cristianismo foi a rocha moral que sustentou nações, moldou civilizações e guiou o coração de milhões de pessoas. Era a base sobre a qual o mundo ocidental construiu seus valores. Mas, em meio às grandes revoluções políticas e ideológicas que abalaram o mundo moderno, uma nova doutrina surgiu, prometendo igualdade, fraternidade e justiça social para todos. O nome dela? Comunismo. À primeira vista, parecia um ideal nobre, quase evangélico. Quem não quer um mundo mais justo? Mas por trás de suas palavras bonitas, escondia-se uma visão de mundo radical, que colocava o homem no lugar de Deus. O comunismo não queria apenas propor mudanças econômicas. Ele buscava apagar o divino da sociedade, substituindo a fé pelo Estado e a moral cristã pela lealdade cega ao partido. Assim, silenciosamente, começou um dos maiores conflitos da história. Uma batalha entre duas forças opostas. De um lado, uma fé baseada na liberdade espiritual e na dignidade humana. Do outro, uma ideologia que exigia submissão total ao poder terreno. Para entender por que o comunismo se tornou inimigo declarado da fé cristã, precisamos voltar ao século XIX, quando Karl Marx e Friedrich Engels escreveram o Manifesto Comunista. Marx, em seus textos, era explícito. Ele chamava a religião de ópio do povo, acusando a fé de ser uma ferramenta de controle, uma droga usada pelas elites para manter os pobres dóceis e obedientes, sonhando com uma recompensa no céu enquanto eram explorados na terra. Essa ideia não foi apenas uma crítica, foi uma declaração de guerra. O cristianismo se tornou um alvo a ser eliminado. Para o comunismo, Deus era um obstáculo à revolução, e a Igreja, um inimigo do progresso. Nos regimes comunistas que surgiram no século XX, como na União Soviética, na China e em Cuba, essa teoria foi colocada em prática da forma mais brutal. Templos foram fechados, bíblias foram queimadas e sacerdotes, pastores e fiéis foram perseguidos, presos e até executados. O objetivo era claro: criar uma sociedade sem Deus, onde o Estado seria a nova e única divindade. A Bíblia, porém, apresenta uma visão totalmente oposta a essa ideologia. Enquanto o comunismo prega a abolição da propriedade privada e o controle total da vida pelo Estado, a palavra de Deus valoriza a liberdade individual, o fruto do trabalho e a responsabilidade pessoal. Pense no livro de Atos dos Apóstolos. Lá, vemos o exemplo da partilha entre os primeiros cristãos, onde eles vendiam suas propriedades e dividiam com os necessitados. Muitos usam essa passagem para dizer que o cristianismo primitivo era comunista. Mas há uma diferença crucial. Essa partilha era voluntária, movida pelo amor e pela fé, e não imposta por uma força política. O comunismo distorce esse princípio, transformando o ato de servir em obrigação e a generosidade em coerção. Além disso, a doutrina comunista coloca toda a sua esperança na revolução e na força humana para criar um paraíso na Terra. Já a fé cristã coloca toda a sua esperança em Deus e na sua soberania. É a diferença fundamental entre adorar o Criador e adorar a criação, ou seja, o próprio homem. Durante o século XX, o confronto entre o comunismo e o cristianismo se intensificou de maneira terrível. Em países sob regimes comunistas, milhões de cristãos foram silenciados, presos e executados simplesmente por professarem a sua fé. Na União Soviética, sob o comando de líderes como Lenin e Stalin, milhares de igrejas foram demolidas ou transformadas em armazéns e museus do ateísmo. Uma polícia secreta foi criada com a missão de eliminar qualquer influência religiosa. Famílias eram espionadas e crianças eram ensinadas nas escolas a denunciar os próprios pais se os vissem rezando. Na China, até hoje, o Partido Comunista mantém um controle rígido sobre a religião. Igrejas são vigiadas, pastores são presos, e muitos cristãos se reúnem em igrejas subterrâneas, em segredo, para escapar da perseguição do governo. Em Cuba, após a Revolução de Fidel Castro, padres, pastores e fiéis foram tratados como inimigos do Estado, contra-revolucionários. Essa guerra silenciosa contra a fé não era apenas política, era em sua essência espiritual. O comunismo não aceitava um Deus acima do partido e por isso via o cristão como uma ameaça existencial ao seu domínio absoluto. Diante dessa realidade assustadora, a Igreja Católica se posicionou de forma firme e histórica. Em 1949, o Papa Pio XII emitiu um decreto que abalou o mundo. Ele declarou que qualquer católico que conscientemente e livremente apoiasse o comunismo ou se filiasse ao Partido Comunista estaria automaticamente excomungado da Igreja. Essa decisão, conhecida como Decreto contra o Comunismo, foi uma resposta direta à perseguição brutal que o comunismo impunha aos cristãos em todo o mundo. A Igreja via claramente que o comunismo, em sua essência, negava os princípios mais fundamentais do Evangelho.
Era uma ideologia que substituía Deus pelo Estado, o amor pela obediência cega e a fé pela propaganda. E por isso não poderia de forma alguma coexistir com o cristianismo verdadeiro. Mesmo com o passar das décadas e a queda do Muro de Berlim, o embate entre a fé e essa ideologia continua. Hoje muitos tentam reembalar o comunismo com novas palavras, como socialismo democrático ou progressismo, apresentando-o como uma solução moderna e compassiva para os problemas sociais. Mas a essência da ideologia permanece a mesma. Um sistema que busca suprimir a liberdade espiritual em nome de uma suposta igualdade material. A Bíblia nos adverte que onde não há liberdade, o Espírito de Deus não habita. Por isso, todo cristão precisa ter discernimento para reconhecer quando ideias políticas tentam se disfarçar de virtude. O inimigo não se apresenta sempre com uma aparência assustadora. Às vezes, ele aparece prometendo justiça e igualdade. O cristianismo nos ensina que a verdadeira igualdade não vem da imposição de um sistema, mas do amor que nos torna irmãos, que a justiça não nasce da revolta e da luta de classes, mas da graça de Deus, e que a liberdade mais importante não se conquista pela força das armas, mas pela fé em Jesus Cristo. O comunismo tentou e ainda tenta apagar Deus da história, mas quanto mais o homem tenta substituir o Criador, mais vazio o mundo se torna. Os cristãos foram perseguidos, mas não foram silenciados. Foram exilados, mas não foram apagados da história. E até hoje, em todos os cantos do mundo, eles permanecem como testemunhas vivas de que nenhuma ideologia, nenhum governo e nenhum poder humano pode derrotar a fé em Jesus Cristo. No fim das contas, toda tentativa de erguer um trono humano no lugar de Deus sempre terminará em ruínas, porque só existe um reino que é eterno, o reino de Deus. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo abriu seus olhos para essa realidade histórica e espiritual, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Fique com Deus e até a próxima.